Caros alunos, caras alunas do Tamandaré Meia, terceira série. Muito bom dia, quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de Física 1, hoje envolvendo a noção de trabalho mecânico. Em física, a noção de trabalho está diretamente relacionada a noção de movimento sob a ação de uma ou mais forças. Então, não esquecer, trabalho envolve força e movimento. Mais tarde veremos que envolve também a noção de variação de energia. Nesse slide, você vê a fórmula do trabalho para uma força constante. Trabalho é força deslocamento vezes o cosseno. Você vê também aí que trabalho é uma grandeza escalar, cuja unidade você já pode antecipar. Se eu estou multiplicando força vezes deslocamento, você já pode pensar em Newton-metro como unidade de medida. Aí está a ilustração e a fórmula. Veja que alfa é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como nós já antecipamos, se você multiplica a força vezes deslocamento, você está multiplicando Newton vezes metro, que é a unidade oficial, embora você possa usar a noção ou a definição de Joule. Então, 1 Newton vezes 1 metro corresponde a um trabalho de 1 Joule. Aí está a ilustração e a unidade, como falamos. Uma observação importante é que forças perpendiculares ao deslocamento, é claro, não realizam trabalho, porque a própria fórmula já te diz isso. Trabalho é força-deslocamento cosseno. Se a força é perpendicular ao deslocamento, o ângulo vai ser 90 e o cosseno de 90 é zero, o que vai zerar toda a operação. Então, aí está a ilustração, a fórmula e o que nós dissemos a respeito do ângulo. Então, nesse slide você vê o texto dizendo em que situações o trabalho pode ser nulo. Quando o corpo está em repouso, quando a força é perpendicular ao deslocamento ou quando simplesmente ela é nula. E olhando para as ilustrações A, B, C, D, você vê que na primeira o trabalho é positivo, será positivo porque a força é favorável ao deslocamento. Na letra B, também positivo. Na letra C, negativo, porque a força se opõe ao deslocamento. E na letra D, nulo, porque a força é perpendicular ao deslocamento. Então, nesse slide, você vê o trabalho positivo, o trabalho motor, o trabalho negativo, o trabalho resistente ou o trabalho nulo. Trabalho positivo quando a força favorece ao movimento, é o caso A. Trabalho negativo quando a força se opõe ao movimento, é a figura B. E o trabalho nulo pode acontecer se a força for perpendicular, se a força for nula ou simplesmente o corpo estiver em repouso, não houver movimento. Veja aí. Aí está o que foi dito. Neste slide você vê uma figura
onde uma força provoca um deslocamento e você vê o gráfico e está escrito que nesse gráfico a área é numericamente igual ao trabalho. Então você pode determinar o trabalho pela área. Só se esse gráfico for o gráfico da força que for paralela ao deslocamento. E nesse desenho você vê que a força está inclinada. Com essa força, esse valor inclinado, se você jogá-lo no gráfico, não vai dar certo. A área vai ser igual ao trabalho só para a força paralela. Então, o que você pode fazer está aí. Você decompõe a força em Fx e Fy. Fy não vai nos interessar, porque é perpendicular ao deslocamento e não trabalha. Mas Fx, sim. Então, o gráfico... Aí ele não usou um Fx, no desenho está um FL, parece. Então, nesse FL, o gráfico dessa projeção, você pode usar a regra. Calcule a área que você acha o trabalho. Só se a força for paralela ao deslocamento, tanto a favor quanto contra, não importa, mas tem que ser paralelo, o ângulo tem que ser 0 ou 180. Nesse slide, você vê as duas ilustrações em que a força é paralela ao deslocamento, seja a favor, seja contra. Trabalho positivo ou trabalho negativo. Lembrando que, nesse caso, então, quando você traçar o gráfico, a área vai ser numericamente igual ao trabalho, como está aí no quadro. Embora ele tenha colocado aí o sinal de igual apenas, e na verdade tem que ser numericamente igual, porque área e trabalho não podem ser grandezas iguais porque não têm a mesma natureza, não têm a mesma unidade. O que vai ser igual é o número. Por exemplo, aí, base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula para você achar a área do triângulo, que vai corresponder ao trabalho numericamente, porque as unidades são obviamente diferentes. Nesse slide, chegamos na parte mais complicada. Precisamos de atenção aqui. Veja que você tem o chão, que eu botei como eixo X, é o plano horizontal de referência, o chão, o zero, altura zero, onde está o ponto A. Aí, um pequeno corpo é transportado de A para B por uma trajetória que você vê aí cheia de curvas, que seria o ΔS escalar, que a gente usava na cinemática. E essa linha reta que você vê aí, esse vetor, é o deslocamento vetorial, que a gente usa o módulo dele para calcular o trabalho. E veja o ângulo θ entre o deslocamento vetorial e o eixo X, o plano horizontal de referência. Pois muito bem, a gente quer calcular o trabalho realizado pela força-peso neste deslocamento. A primeira coisa que você vai ter que fazer é desconsiderar a trajetória. Você vai desconsiderar essas curvinhas aí. Mesmo que a questão te dê o valor, isso não vai ser usado. Pois bem, você vai agora decompor o ΔS vetorial em ΔX e ΔY. A força-peso é vertical para baixo. Primeira conclusão. Se a força é vertical e o deslocamento x é horizontal, não há trabalho nesse deslocamento. O trabalho x, veja acima à direita no desenho. O trabalho x é nulo, zero.
Bem, e agora nesse slide vamos a o que mais interessa. É o deslocamento vertical, porque no fundo vai cair nisso mesmo. Então, para você transportar o corpo de A para B, o deslocamento ΔX horizontal não é relevante, não vai entrar no cálculo, e o que vai entrar realmente é o vertical, o ΔY, que, aliás, pelo desenho você vê que corresponde à própria variação de altura, que é vertical, porque o peso é uma força vertical e é no vertical que ele atua. Pois bem, a partir daí a gente pode agora calcular o trabalho realizado no deslocamento ΔY, sabendo que o valor vai valer para o deslocamento AB e sabendo que a trajetória, como você pode ver, é irrelevante. O que vai valer mesmo é o ΔY, a variação de altura. É isso que vai contar para a sua conta. Então, aí eu coloquei aí à direita da figura, aí trabalho Y, vai ser o peso, deslocamento Y. Cuidado agora, porque o cosseno é 180. Cosseno de 180. Por quê? Porque o deslocamento é para cima, mas o peso é para baixo. Então, o ângulo é 180. E o cosseno dá menos 1. Então, como é que fica a fórmula? Peso, deslocamento y vezes menos 1. Como o deslocamento y é o ΔH, fechou. A fórmula fica menos peso vezes a variação de altura. Essa é a fórmula que você vai usar para calcular o trabalho da força-peso. Somente da força-peso. Menos P ΔH. Nesse slide, então, você vê o quê? Um objeto que é transportado de baixo para cima. Então, como a força-peso é para baixo, o trabalho vai ser negativo. Se você quiser calcular, é só usar a fórmula do slide passado. Trabalho é menos o peso vezes a variação de altura. No caso aí, essa altura máxima mostrada. E será negativo esse trabalho, porque o corpo está subindo e o peso se opõe. Agora, nesse slide, a gente tem a situação inversa. O corpo está descendo. Se você quiser calcular o trabalho da força-peso, vai usar a mesma fórmula, só que agora vai dar positivo, porque o trabalho é motor. A força-peso é favorável à descida. Trabalho positivo. Nesse slide você vê o caso, um exemplo numérico. Um objeto de 10 newtons é transportado de A para B, da altura 6 para a altura 12 metros. Ele fez um monte de voltas que absolutamente não me interessa, porque o trabalho da força-peso é calculado sem considerar a trajetória. O que importa mesmo é a variação vertical, que foi de 6 para 12. Então, como é que fica a fórmula? Trabalho é menos P ΔH. Peso vale 10. Veja aí no desenho, acima e à esquerda. O peso é 10, com menos na frente. E aí a altura final foi 12 metros. A inicial foi 6. Então, menos 10 vezes 6, menos 60 joules. E se você fizesse o contrário, o caminho inverso, daria mais 60 joules. Essa parte agora, ela não é difícil, mas é importante. É calcular o trabalho mínimo para levantar um corpo verticalmente, com uma força de tração, por exemplo, digamos que tenha um cabo amarrado nesse corpo e você quer erguê-lo com esforço mínimo, trabalho mínimo. Então, quanto deverá valer essa força para cima? Pois bem, igual ao peso.
quer dizer, o mesmo valor numérico. Porque se for maior, ele vai subir mais fácil, evidentemente, com maior velocidade, com aceleração. Mas não vai ser a possibilidade mínima, não vai ser em MRU, vai ser em movimento acelerado. Se você quer um MRU com uma velocidade constante para cima, então tem que fazer uma força de tração de mesmo módulo do peso. É claro que se você tiver um tijolo sobre a mesa e quiser levantá-lo, nesse iniciozinho para colocar em movimento, você precisará fazer uma força de tração ligeiramente maior que o peso. Mas assim que ele entrar em movimento, você reduz essa força para que fique igual ao peso e aí, por inércia, ele sobe em MRU. MRU é não ter aceleração, então a força resultante tem que ser nula. Senão não vai ser MRU, vai ser um movimento acelerado. E aí o trabalho não seria mínimo, seria maior que o mínimo. Então veja, aí está. Tem que a tração que bota o bloco para cima tem que ter o mesmo valor do peso. Quando isso acontecer, o trabalho é mínimo porque o movimento é retilíneo uniforme e não tem aceleração. Nesse caso, agora eu vou fazer o trabalho da força elástica, mas eu preciso primeiro lembrar para você o que é a lei de Hooke, porque vai ser usado. Hooke estabeleceu que a força elástica é diretamente proporcional ao deslocamento, né, à deformação da mola, seja para alongá-la, seja para contraí-la. O que você deforma a mola, a deformação que ela sofre vai ser tanto maior se maior for a força elástica. E esse K é uma constante que depende da mola, já vem da fábrica, qual é o tamanho dela, qual é o material, quantos elos ela tem, qual é o seu comprimento, etc. O material que é usado. Então, é uma característica da mola, da sua fabricação. F igual a Kx. Nesse slide, você vê uma força deformando uma mola e o gráfico em função dessa força e o deslocamento da mola, a deformação, vai ser uma reta que passa pela origem, porque é uma proporção direta. A força elástica, que já vai aparecer para você aí, é diretamente proporcional à deformação sofrida. Aí está ela aparecendo para você. A força F externa deformou a mola, alongando-a para a direita, então a força elástica surge para a esquerda. Essa força elástica é a reação, então vai ter o mesmo módulo da força F. E essa força elástica vai ser diretamente proporcional à deformação. Veja a lei de Hooke acima e veja a função matemática que a representa. É uma proporção direta y igual a x. Lembrando que as fórmulas físicas se fundamentam em funções matemáticas. Veja então aí a representação. Bem, você já viu que a área do gráfico força-deslocamento, ao ser calculada, nos fornece o valor do trabalho. Então, mesmo que você tenha uma força elástica, veja aí que o gráfico vai ser um triângulo. Olha o que está na figura à sua direita. A área
é numericamente igual ao trabalho. E a área se calcula como? Base vezes altura sobre 2. Acontece que a base é a deformação, a altura é o próprio valor da força. Então fica x vezes F sobre 2. Acontece que esse F é a força elástica que pode ser substituída pelo Kx. Então, no numerador, o que, que você vai ter? Kxx, x ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular o trabalho da força elástica. K delta x ao quadrado sobre 2. Tem gente que bota meio de Kx2, isso não tem problema algum. Aí está, então, o que falamos. E nesse slide, praticamente tudo que nós já falamos de uma outra maneira, mais arrumadinha, mais colorida, tá bom? O gráfico da lei de Hooke é uma reta que passa pela origem, vai formar um triângulo, cuja área nos dá o trabalho. Se você não quiser fazer pela área do triângulo, pode usar a fórmula K x ao quadrado sobre 2, ou como eu uso, delta x ao quadrado sobre 2. Se você deforma a mola para a direita, alongando-a, no exemplo, a força elástica surge para a esquerda, se opõe, então o trabalho é negativo. Mas também se você comprimir a mola para a esquerda, a força elástica aparece para a direita, ela se opõe. Também aí vai ser negativo o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica é negativo durante a fase de deformação da mola. Aí está, então, a representação do que falamos. Nesse caso, então, você vê o oposto, quando o trabalho da força elástica é positivo. Isso ocorre durante a fase de restituição da mola, quando ela está voltando para sua posição natural de equilíbrio. Veja no desenho. À esquerda, alguém amarrou a mola num bloco, puxou para a direita. Então a força elástica surge para onde? Para a esquerda, para restituir a mola à sua condição original. Se você largar o bloco agora e o movimento for para a esquerda, como a força elástica aponta para a esquerda, o trabalho vai ser positivo. O inverso ocorre no desenho da direita. Quando você comprimiu a mola e largou, ela está voltando. O movimento é para a direita, a força elástica é para a direita, então o trabalho é positivo. Durante a fase de restituição da mola à sua condição natural de fábrica, de equilíbrio. E agora vamos aos exercícios. Então, nesse slide, você vai pausar a apresentação para tentar resolver esse exercício aí. Calcule o trabalho da força F, que produz o movimento, uma força inclinada, e depois calcule também o trabalho do peso e da normal. Aí está, então, é só aplicação da fórmula. Força deslocamento, cosseno do ângulo, que é 60. 50 vezes o deslocamento, que é 2. O cosseno de 60 é meio, 50 joules. E o trabalho tanto do peso quanto da normal é nulo, porque são forças perpendiculares ao deslocamento. Nessa questão, ele quer saber o trabalho de uma força paralela ao deslocamento e não importa que essa força seja variável, você vai calcular pela área, que no caso aí é um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2.
pause a apresentação e calcule, por favor. Aí está então, calculando a área do trapézio, você acha o trabalho, 8/10 joules. Joules. Outra questão de uma força paralela ao deslocamento, representada graficamente, onde dessa vez o trabalho é dado e quer que você calcule qual foi o máximo valor que a força atingiu nesse deslocamento, uma vez que ela é variável, ela aumenta e depois diminui até zerar. Mas ao longo desse trabalho, qual foi o valor máximo que ela atingiu? Aí está então. É a área de um triângulo, onde a altura vai ser justamente o máximo valor da força. Dá 10 newtons. Veja se não confere. Veja se a base 26 vezes a altura que é 10, 270, dividido por 2 não vai dar os 130 do trabalho e da área. Para resolver essa questão, você tem que lembrar que a força-peso é uma força conservativa. E o que significa isso? Bem, se eu disser, praticamente eu resolvo a questão. Então, pause a apresentação e escreva aí qual é a resposta. Qual das 3 trajetórias produziria o maior trabalho da força-peso? Perfeito, então. Ser uma força conservativa significa que o seu trabalho independe da trajetória. Lembra também da fórmula que está aí. É o peso multiplicado pela variação de altura, pelo desnível entre os pontos A e B. E isso foi igual para as 3 trajetórias, né? Não importa se uma trajetória é maior do que a outra, a força-peso se baseia apenas na verticalidade, na variação de nível ou na variação de altura, como queira. Então, as 3 trajetórias apresentam o mesmo trabalho para a força-peso. Trabalho 1 igual ao trabalho 2 igual ao trabalho 3. Nessa questão, ele quer saber qual vai ser o trabalho realizado da posição em que se encontra o bloco até ao retorno à posição natural de equilíbrio da mola. Lembrando que foi dito para você desprezar os atritos. Então, a normal para cima, o peso para baixo se equilibram, a única força é a força resultante, que seria a força elástica. E também pede a aceleração do bloco quando ele passar pelo ponto de equilíbrio da mola. Aí está então a solução. O trabalho é positivo, porque é um processo de restituição da mola. A variação, né, no caso a deformação da mola foi de 50 centímetros, eu botei meio metro ao quadrado, multiplicado pelo K, que é a constante, sobre 2, 12,5 joules. E no exato momento em que o bloco passar no ponto onde a mola está totalmente natural, relaxada, não há deformação, não vai haver força elástica. Se não há força elástica, não há força resultante, não há aceleração. Nessa última questão, o homem consegue empurrar o armário, que estava inicialmente em repouso, com uma força de 60 newtons. A gravidade, a aceleração você considera 10 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar, o coeficiente de atrito estático é igual ao cinético, 0,3. E ele quer que você calcule o trabalho da força resultante.
Então, primeiro você tem que achar a força resultante para depois aplicar a fórmula do trabalho, é o melhor caminho. Então, aí está a solução. Φ igual a μn, o coeficiente de atrito μ é 0,3. A normal, nesse caso, tem o mesmo valor numérico do peso, 100 newtons. E você acha, então, que a força de atrito que se opõe ao movimento é de 30 newtons. 60 para a direita com 30 para a esquerda, eu tenho o quê? 30 newtons para a direita. Essa é a força resultante. E o trabalho dela vai ser força de deslocamento cosseno de 0. Por que 0 grau? Porque o deslocamento é para a direita e a força resultante também é. O ângulo é 0, o cosseno dá 1. O deslocamento é de 20 metros, foi dado. A força é de 30 newtons. Resposta 600 joules. Joules. Positivo porque a força é favorável ao deslocamento. Nessa questão, determine a força mínima que o rapaz deve fazer para levantar o bloco em MRU. Então, a aceleração tem que ser 0, né? Então, a força para cima deve equilibrar o peso para baixo. Então, pause a apresentação para resolver. Determine a força que o rapaz está fazendo no cabo. Claro que você percebeu que eu já antecipei e coloquei as forças aí, as trações, T1 e T2, para facilitar você. É, na verdade, um sistema. Olhando para o bloco de 54 kg, você vê que tem T2 e T1 para cima e 540 para baixo, que é o peso. Como é um movimento retilíneo e uniforme, T2 mais T1 deve ser igual a 540. Já é a sua primeira equação que está aí em vermelho à esquerda na solução feita de próprio punho. Aí você olha para a direita e vê que T2 é o dobro de T1. Sim, é só você olhar para a roldana móvel, a que desce. Ela desce enquanto o bloco sobe. Nessa roldana, você vê que tem a força T2 para cima, no cabo, né, para cima, e para baixo você tem T1 na mão do rapaz e T1 no próprio bloco. Então, como todo o sistema se move em MRU, T2 para cima é igual a T1 mais T1 para baixo. Aí você tem que T2 é o dobro de T1. Resolvendo o sistema, T1 igual a 180 newtons. Valeu? Ficamos por aqui. Um bom dia para todos. Muito grato pela atenção. Um abraço, até a próxima.